Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Joanara Carvalho, eu sou a Account Manager da CS Pro, revendedora autorizada da Menindindim, e hoje acompanhada aqui com o meu colega Abel Lopes, nosso especialista no assunto, e nosso parceiro da ProLinks, Edson Pereira, que é especialista de segurança da informação e compliance, tá? E hoje, eu vou falar aqui por cima, nosso bate-papo vai ser sobre domínio SOC com Log 360, mas antes eu quero apresentar para vocês um pouquinho, né, da gente, ali quem somos, mas antes, Isabel, você quer dar uma palavrinha, Edson? Bom dia, pessoal. Vamos lá. Meu nome é Abel Lopes, faço parte aqui do time da CS Pro. Trabalho com a Manage há cerca de 5 anos, né, com soluções da Manage. E hoje a gente está aqui para demonstrar um pouquinho, né, desse contexto de SOC, de resolução, né, de possibilidades que as ferramentas vêm nos proporcionar. Show de bola. Bom dia, pessoal. Primeiro, agradecer, né, o tempo e a paciência de vocês. Eu sou Edson, sou especialista em segurança da informação, parceiro da Menindindim. A gente atua já com a segurança da informação há algum tempo, né? Venho da infraestrutura, que acredito que seja o ramo da maioria de vocês aqui. E hoje eu bandeei do lado da segurança. Vamos falar aqui um pouquinho sobre como é que a gente conecta as burocracias do dia a dia, problemas que a gente resolve, principalmente, né, em relação aos recursos tecnológicos que a gente tem hoje disponível. E vamos ver na prática como é que isso funciona. Isso é bem legal, a gente vai conseguir conectar nossa parte teórica com a prática de forma bem interessante. Bom, obrigado, meninos, aí pela apresentação, né? Nós vamos falar aqui antes um pouquinho sobre quem nós somos, né? A CS Pro, parceira da ProLinks, é uma revendedora autorizada da Menindindim, né? A Menindindim é uma divisão de software corporativo da Zoho Corporation, presente ali em mais de 190 países e com mais de 280 mil clientes, né? Nós temos um portfólio aí vasto, com mais de 120 soluções, que vão desde a gestão de identidades e acessos, até a segurança, a observabilidade, endpoints, né? Ou seja, nós cobrimos ali praticamente todo o ecossistema de TI de uma organização. No Brasil, nós já atendemos clientes de todos os setores, né? Ali na parte de indústria, governo, bancos e outras grandes corporações, tá? Eu vou falar agora um pouquinho da nossa agenda, né? Como é que a gente vai seguir hoje? Nós vamos falar do Log 360, né? Que é uma solução da Menindindim. Vamos falar aí dos pontos dela, né? Que ela contém. E vamos falar de Event Log Analyze. Vamos falar também dos desafios comuns, sem uma solução de centralidade. Vamos fazer a demonstração dos sonhos de vocês. E, no final, nós vamos ter ali a parte de perguntas e respostas, tá? Eu quero que seja aqui uma conversa bem dinâmica, prática, então fiquem à vontade para anotar as dúvidas e trazer aqui no final, tá bom? A gente vai falar um pouquinho agora sobre entendendo mais sobre o SOC, né? Você quer começar, Edson? Dá uma palavra. Sim. Deixa comigo a parte burocrática, né? A parte mais chata. Mas é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é esse cenário de SOC, né? Para a gente conseguir dar aderência para o assunto técnico específico das ferramentas. Isso aí. E aí, a gente, no dia a dia, né? A ProLinks é uma integradora, então a gente lida com incidentes cibernéticos o tempo todo. E uma curiosidade bastante interessante, a gente fez um relatório do último ano, existiram incidentes cibernéticos que demoraram dias, até meses, para serem detectados e respondidos. E isso é um problema, né? Porque a gente enfrenta desafios no dia a dia, que já não são poucos, né? A TI, ela já enfrenta seus desafios naturais do dia a dia, e esse contexto de centro de operações de segurança, ele veio para unificar tudo que a gente chama de problema em relação à segurança cibernética. Então, se a gente fala de central de monitoramento de segurança e a gente formaliza isso como um SOC, né? Várias outras coisas vêm junto, vêm no pacote, né? Então, a gente precisa de processos bem definidos, precisa de
tecnologias avançadas, a gente precisa de um time para isso. Vamos falar um pouquinho sobre como é que isso afeta o nosso time também no dia a dia, né? A gente precisa de tempo, disponibilidade para fazer isso, né? Então, o primeiro ponto que a gente pega demais, né? Quando a gente fala de segurança a gente corre contra o tempo. Primeiro, porque os atacantes não dormem, né? Se a gente pudesse fazer um combinado, né? Olha, vocês só me atacam aqui durante o expediente para a gente fazer, ficar preparado, mas isso não acontece naturalmente, né? Então a gente precisa de ter recursos para atingir isso. A tecnologia avançando cada vez mais hoje, não dá para falar de tecnologia sem falar de inteligência artificial, né? E principalmente os atacantes, eles estão muito fortes em relação a esse tipo de insight, né? A gente tem acompanhado técnicas cada vez mais aprimoradas e tem acompanhado principalmente impactos cada vez mais fortes com um curto tempo de ataque baseado nessa corrida. Não adianta a gente tentar achar que vai conseguir vencer essa corrida contra o atacante. Eles têm todo o tempo do mundo para ficar arquitetando ali tudo sobre como atacar a gente. Então, é por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre como é que a gente faz para conseguir conduzir tudo isso, né? Desafios de tempo, desafios de enfrentamento com a tecnologia do adversário e, principalmente, eu acho que é a realidade de todos aqui, a equipe de TI cada vez mais reduzida, cada vez mais enxuta, né? E a gente enfrenta isso no dia a dia, para que a gente consiga falar especificamente sobre ter performance nesse tipo de situação. A gente precisa de tecnologias que nos atendam, principalmente de um nível de automação interessante, um nível de detecção interessante, um nível de correlação de eventos, né, interessante, para que a gente consiga responder o mais rápido possível a incidentes cibernéticos. Sabemos que hoje os atacantes eles têm um foco, o hiperfoco no ataque de ransomware, né? Hoje é o principal ataque que a gente tem percebido hoje nos incidentes, e essa modalidade de ataque, né, de sequestro de informações e extorsão, às vezes dupla extorsão, enfim, isso se dá de diversas formas diferentes. Não temos como escrever uma receita de bolo para não ser impactado com esse tipo de coisa, né? E aí, baseado nesse contexto, a gente vai ver um pouquinho à frente agora como é que a gente faz para conseguir identificar isso de forma tranquila, quais são as tecnologias, né, que a gente tem hoje disponíveis para conseguir fazer isso, o que é um log bruto, né, como é que isso se transforma em informação e como é que a gente usa esse recurso para conseguir fazer com que nossa detecção seja eficiente, a gente transforme isso em ação para fazer com que o nosso ambiente tecnológico seja cada vez mais seguro na medida do possível, né? É isso mesmo, Edson. E por isso a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as nossas soluções, né? E sobre o Log 360, que é uma solução unificada de CIEM, onde ela reúne ali várias ferramentas de segurança, como você falou, né? E entra na conformidade ali numa única plataforma, que é importantíssima, né? Essa questão aí desses ataques, né? E você está em conformidade. Então, a gente acaba tendo uma solução que ela unifica tudo isso, né? A gente tem aqui, entre os principais módulos da solução, nós temos o AD Audit Plus, que ele auditoria do E, né? Nós temos o Event Log Analyze, que ele tem, que é o nosso foco, inclusive, que a gente vai falar ali sobre a centralização e a análise dos logs. Temos o Security Plus e o O365 Manage Plus, para monitorar todo o ambiente de nuvem, e o da Microsoft 365. Nós vamos ter o Data Security Plus, e para proteger ali os dados sensíveis, né? Vamos falar também um pouquinho de web, para detectar as anomalias de comportamento dos usuários, ou seja, todo o ecossistema ali completo de segurança e governança, né? E para isso, como você mesmo falou, a gente vai falar um pouquinho também sobre os desafios comuns sem uma solução robusta, né, para logs centralizados. Ou seja, quando não existe uma solução centralizada de logs, o time de TI fica ali descoberto, né? E a segurança começa a enfrentar desafios no dia a dia, onde hoje são bem conhecidos, né? Eu vou dar um exemplo, numa situação, um usuário ali mal intencionado, ele começa a tentar várias vezes a senha em um servidor na madrugada, e esses registros ficam ali, né? Existem nos logs, mas estão espalhados em diferentes sistemas.
e ali ficam sem correlações, e o resultado que é o ataque, né? O ataque é percebido ali depois de horas, quando o estrago já aconteceu. E é nesse contexto que a gente tem os logs dispersos, né, que não se conectam entre si, a detecção lenta de incidentes, né, porque vai demorar ali horas de análise por conta dessa análise manual, né, porque é mais demorada, a baixa visibilidade das ações críticas, né, com os logins suspeitos ou alterações não autorizadas, e, claro, uma enorme dificuldade ali de atender às auditorias, né, as normas como a LGPD, como o ISO 27001, entre outras. Então, é nesse cenário que hoje nós vamos entender um pouco sobre o Log 360, falar ali da Event Log Analyze, onde ele centraliza todas essas informações, ela consegue correlacionar os eventos ali em tempo real e transformar os dados brutos, né, ali em inteligência de segurança. Então, a gente vai ter essa visão geral aí do Event Log Analyze, né, onde é uma plataforma centralizada, coletando ali dados, analisando a correlação dos logs em tempo real. Tá? Nós podemos falar para o nosso especialista, o Abel. Abel, é com você. Vamos lá, pessoal. Então, vamos apresentar um pouquinho, né, desse contexto aí para vocês. Avisem quando estiver vendo aí, por favor, Joanara. Já estão vendo a minha tela? Já estamos Bacana. Pessoal, então, diante de todo esse contexto, a gente expõe o que seria, né, o Log 360. Como funciona o Log 360? Então, o Log 360 é uma ferramenta unificada de logs, onde eu vou ter vários componentes. Então, uma delas, que é a parte de CIEM literal do Log 360, que é o Event Log Analyzer, ele vai trazer para a gente todo o contexto de gestão de logs. Então, aqui é uma ferramenta onde eu vou ter desde o log do meu Windows, da minha Workstation Windows, do meu servidor, do meu Linux, do meu Firewall, dispositivos de rede em geral, das minhas impressoras, do meu NoBreak ali, que tem uma comunicação SNMP da vida, eu vou ter tudo isso centralizado num único lugar. Então aqui, ó, a gente tem até alguns exemplos. No fim de semana eu deixei até uma porta aberta ali para a internet para a gente pegar alguns cenários. Ó. Esse aqui é um lab, basicamente. E eu deixei ele exposto para literalmente ter alguns atacantes, né? A gente teve ali alguns cenários de possíveis tentativas, né, de brute force, enfim. Eu publiquei uma porta específica de uma VM só para ver ali literalmente, né, o cenário que a gente tem. A gente está falando de uma VM qualquer, um IP qualquer, que eu simplesmente deixei uma porta ali aberta e alguém teve ali, né, uma tentativa de ataque. Então, pessoal, isso aí é algo comum hoje em dia. Então, como foi citado ali antes pelo Edson, né, hoje a gente tem centenas de IAs que estão basicamente, né, estão ali com um princípio único: fazer tentativas de ataque por todos, por onde ele encontrar. E isso não é novidade para ninguém. O grande ponto está onde? Geralmente a gente só entende o problema depois que ele aconteceu. A gente vai buscar entender o que rolou, um log específico que passou, e a ferramenta está aqui muito além de simplesmente coletar log. E a gente vai entender um pouco mais disso na prática. Então, o Log 360 em si, como eu falei, ele vai ser uma console que vai unificar várias modulações de ferramentas. Dentre elas, a gente tem um Event Log Analyzer, uma ferramenta de CIEM, que vai reunir syslog, logs em geral de dispositivos, aplicações, bancos de dados. Você já pensou alguém lançar um select no seu banco, ou lançar um update no seu banco sem autorização, e você ter, por exemplo, um alerta sobre isso em tempo real? Então, esse é o cenário que a gente quer mostrar aqui, o que a ferramenta vai nos proporcionar. Então, por exemplo, hoje eu consigo reunir na mesma solução logs de diversos tipos. Aqui, por exemplo, eu tenho logs de Windows servers, workstations, Linux, dispositivos de rede. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho alguns logs no meu dispositivo de rede, tudo centralizado. Eu poderia, por exemplo, ter logs específicos sobre logons, tudo em relatórios pré-definidos, tudo para mim bem estruturado, ok?
E aí eu consigo centralizar toda a parte, sejam dispositivos de redes em gerais, aplicações como bancos de dados SQL, estruturas cloud, né? Já que a gente hoje está num mundo que está sempre em evolução e as estruturas cloud hoje já não são novidades, basicamente estão passando a ser exigências para segurança. A gente já tem integração direta ali, por exemplo, com a AWS, onde a gente consegue coletar dados diretamente, certo? A gente tem toda a parte ainda de integridade de arquivo. Eu consigo validar um arquivo que foi deletado, quem deletou, quando deletou, de onde deletou. Então, eu tenho toda essa informação. Eu tenho ali, por exemplo, olha, o Edson deletou o arquivo X da pasta do RH, dia tal, de tal máquina. Eu vou ter todo esse contexto para mim, né, de forma disposta. A própria ferramenta também traz a integração com o antivírus em geral, onde eu consigo trazer as informações do antivírus. Vamos dar um exemplo aqui. McAfee. Eu tenho aqui, por exemplo, relatórios onde eu vou conseguir trazer análise de detecção de vírus. Eu vou conseguir trazer, por exemplo, uma análise de uma falha de logon que teve na console, uma política de segurança que foi adicionada ou modificada. Vulnerabilidades. Eu consigo hoje integrar a ferramenta com diversas ferramentas de mercado para validação de vulnerabilidades, certo? Consigo ainda integrar ela com VMs em contexto geral, Hyper-V, VMware, vCenter, enfim. Temos diversas possibilidades. Mas, Bel, tá, e aí? Ferramenta de CIEM é isso, é coletar log. Mas não é só isso que eu quero demonstrar. Primeiro ponto. A visibilidade que eu quero que vocês tenham é que, hoje, de forma centralizada, unificada, eu tenho logs dispersos que, através da natividade, seja de aplicação ou de dispositivo, eu consigo ter relatórios pré-definidos. O que são esses relatórios? Bom, eu estou coletando o syslog da máquina, das máquinas, da aplicação, e aqui ele já vai me trazer uma disposição de relatórios. Por exemplo, eventos de sucesso, eventos de falha. Então, eu tenho ali, por exemplo, um login com falha, um login com sucesso, um login fora do horário. Então, tudo isso de forma centralizada, de forma automatizada. Tem os relatórios prontos, certo? Diferente de muitos sistemas de CIEM, que você vai ter ali basicamente o log bruto. É claro, você ainda consegue ter ali o log bruto de cada um dos itens. Só que essa natividade de integração traz para a gente diversas visões personalizadas que você pode criar e ainda visões prontas, já pré-definidas. E com um objetivo comum, que é trazer para você visibilidade em tempo real, alertas sobre o que está acontecendo e também correlação de eventos. Então, isso aqui, pessoal, está longe de ser só um sistema que captura logs em contexto geral. Ele tem toda uma pré-definição de itens. A gente tem ainda, de acordo com essas pré-definições, visibilidades de compliance. Hoje, né, que cada vez mais é exigido pelo mercado que você esteja em conformidade com algum item específico, a ferramenta traz dentro do seu contexto toda essa visibilidade de logs, toda essa coleta de informações e traz relatórios de logs, relatórios de compliance baseado nesses logs. Então, eu tenho aqui, por exemplo, relatórios referentes a ISO 27001, gestão de usuário, interatividade de logon, enfim, relatórios como esses que já trazem para a gente contextos, parâmetros específicos daquela legalidade, daquele compliance específico, ok? E aí entra um ponto. Vamos falar de alerta. É muito interessante saber que o Edson, no dia tal, foi lá e deletou um arquivo. Excelente, mas depois que o arquivo foi deletado, que já se passou alguns dias, saber ter a auditoria é importante. Porém, atuar no momento da ação é mais ainda. Vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Ó, eu falei para vocês referente a um brute force que foi esperado, inclusive. A gente abriu uma porta ali simplesmente para ter essa tentativa, né? Mas você já pensou o seguinte? Isso aqui foi no domingo.
Na segunda-feira, você chega e simplesmente mais de 10 mil tentativas de ataque ali. Vamos dizer que foi bem sucedido. Seu parque foi embora, seus arquivos, seus dados. E se, no momento da primeira tentativa, eu tivesse recebido um alerta em tempo real? Essa é uma das possibilidades que o Eventlog traz para a gente. Então, a gente consegue hoje simplesmente programar alertas de acordo com a nossa necessidade. Vou dar um exemplo. Eu posso criar, por exemplo, um perfil de alerta baseado num evento do Windows, num evento de um Firewall, um evento do meu banco de dados. Olha, se um usuário que é diferente desse usuário que é meu usuário de aplicação, fizer que seja um select no banco, eu quero que manda lá para o Edson uma mensagem falando: Edson, tem um acesso não autorizado aqui no banco de dados tal. Eu consigo, então, pessoal, personalizar os meus logs de acordo com o dispositivo, de acordo com o tipo de log, de acordo com o meu critério. Então, eu posso pegar um log específico, eu posso customizar isso. Olha, se a minha mensagem de log trazer lá o cenário X, se o ID do evento for 2206, se for 45, que cada ID ali vai me representar uma ação específica. Então, olha, se eu tiver, por exemplo, uma deleção de arquivo advinda da pasta do RH de um usuário que não pertence ao grupo do RH. Eu fiz todo um contexto de filtragem para trazer um alerta voltado para quê? Se alguém que não é daquele departamento fez um acesso não autorizado, alerta, sei lá, o gerente de RH. Enfim, posso fazer algo nesse sentido. Vou dar um exemplo do ataque aqui. Olha, primeira tentativa ali de ataque, me alertou, olha, tentativa de ataque. Eu poderia ir lá e cortar o acesso do server. Eu poderia ir lá e matar aquela publicação para inibir aquilo ali. Agora eu vou dar um exemplo melhor ainda. Você já pensou em, aqui eu estou te falando em alertar em tempo real para você tomar uma ação. Você já pensou a ferramenta tomar uma ação para você? Essa é outra possibilidade que a gente tem aqui dentro. Então, além de detectar, ter todo um histórico de logs, eu vou ter ações, ou seja, eu vou ter reações baseadas em ações específicas. Exemplo. Vamos dizer que eu fiz aqui todo um contexto, um brute force específico, posso lá fazer uma notificação por e-mail, por SMS, e aí eu tenho a opção de fazer um workflow dentro do alerta. Ou seja, se esse alerta for disparado, eu vou lá e executo um workflow específico. Esse workflow, ele é personalizado. Eu tenho diversos workflows prontos, mas eu posso criar o meu próprio workflow. Ou seja, eu posso ir lá, por exemplo, pegar um processo, startar um processo, depois disso, fazer uma notificação por e-mail, ou um pop-up específico, um SNMP. Eu posso, às vezes, integrar ali um SNMP que dispara algo para o meu sistema ali, joga para o meu Teams, para o meu Slack, e assim vai, de acordo com a criatividade ali, literalmente, né, da pessoa. Eu posso, por exemplo, ir lá num dispositivo específico e fazer, sei lá, se ele tiver ativo, parar o dispositivo. Eu poderia, por exemplo, parar a placa de rede, alterar uma configuração de publicação. Então, pessoal, eu estou falando em detectar algo e a ferramenta fazer uma ação sobre isso. Dei o exemplo do domingo. Pô, minha equipe não trabalha de domingo. Infelizmente, a minha operação hoje, ela não é 24 horas. Então, pensa lá no seu sábado, no seu domingo, nas madrugadas. Porque, cara, vamos ser bem francos, né? 1 e-mail, 3 horas da manhã, é a mesma coisa de não ter mandado o e-mail. Então, a ferramenta ela está apta a isso, a entender um contexto que você desenhou para ela e naquele momento executar uma ação de prevenção, uma ação que vai, né, proteger o seu ambiente, seja parar uma máquina, simplesmente dar um stop no AVM, parar uma placa de rede, enfim, fazer algo para que aquilo ali não prolifere. É isso. Por quê? Chegar na empresa segunda-feira e ver que tudo foi deletado, cara, beleza, você tem o log, e aí?
O meu log aqui, inclusive, né? O meu IP, da onde estava partindo os ataques, bateu lá na França. Eu duvido se veio de lá mesmo. Ali deve ter pelo menos umas 3 VPNs mascarando da onde literalmente veio aquilo. Então, é um cenário que o Event Log vai estar trazendo toda essa disposição para a gente, onde a gente vai ter, então, primeiro, centralização de logs, a gente vai ter alertas em tempo real, a gente vai ter ações baseadas em contextos que a gente definir, e ainda a gente traz toda uma correlação de eventos. Então, pensa o seguinte, eu estou monitorando meu Active Directory, as minhas VMs, meu dispositivo de rede, e com isso, a ferramenta consegue o quê? Correlacionar logs e trazer para mim, por exemplo, sei lá, um ataque de ransomware. Ela detecta, fala, olha, possível ataque de ransomware. Talvez um brute force, trazer ali para você exatamente toda essa informação correlacionada e o que aquilo ali potencialmente pode gerar para você, certo? Isso, assim, é só o começo. A gente está falando de um módulo do Log 360, que é o Event Log Analyzer. O Log 360 ainda é composto por diversas soluções. A gente tem o AD Audit, onde eu tenho total auditoria do meu Active Directory. Eu sei dizer se um usuário deletou um objeto, se um usuário trocou um usuário de grupo. Você já pensou receber um alerta em tempo real falando, olha, alguém acabou de ser adicionado no grupo do MyAdmin. A gente tem hoje todo o contexto do M365. Você já pensou, por exemplo, em questão de licenciamento? Alguém seria uma nova licença do meu E3 da vida para um usuário. Alguém acabou de atribuir uma licença de Power BI lá para um usuário que não é do comercial. A gente pode hoje ter alerta sobre isso em tempo real. Eu consigo dizer para você qual usuário foi criado, qual tentativa de logon com falha que seja, dia, horário. E ainda, a gente conta com algumas possibilidades, como é o caso do Log 360 EBA, que é uma ferramenta que, deixo claro, ela é utilizada dentro do Log 360. Tá? Por que eu estou falando nesse contexto? Porque ambas as ferramentas que a gente passou, essas modulações, elas podem ser adquiridas à parte. Pô, Abel, eu quero só o Event Log Analyzer, eu quero só o AD Audit, você consegue adquiri-las, né, separadamente. O Log 360 Web você vai adquirir ela dentro do Log 360 e ela tem um diferencial. É uma ferramenta baseada em Machine Learning. Ela vai trazer para a gente uma análise comportamental. Ou seja, ela começa a traçar perfis. Olha, o Edson chega na empresa geralmente segunda, ele loga 8 horas da manhã, meio-dia ele desloga, logo 1h30, 6 horas ele desloga, isso de segunda a sexta. Determinado dia, tem um login do Edson 10 horas da noite. Pessoal, a ferramenta, o EBA vai entender uma anomalia comportamental de usuário. Ele vai entender que aquele objeto fugiu do padrão. E aí eu consigo programar alertas. Olha, tem algum comportamento não normal, uma anomalia aqui. Olha, deleção de arquivo. Essa pasta, geralmente, a gente tem 1, 2 deleções de arquivo num dia. Eu tô com 5 aqui em 2 minutos. Pô, isso aqui tá fora do padrão. Então já manda lá um alerta informando, olha, anomalia detectada. Então o Log 360 EBA é algo que vem como uma inteligência, literalmente, onde ele começa a traçar perfis comportamentais de cada objeto e tudo que foge do padrão, ele traz para a gente ali, né, dessa forma. Eu não vou entrar nessas soluções, né, nosso foco aqui mais está na parte de CIEM. Literalmente a gente queria, né, mostrar tudo que seria possível com a ferramenta, certo? E agora, antes de explicar um pouquinho de contexto, de estrutura, eu queria que vocês, né, ouvir um pouquinho de vocês, perguntas, dúvidas que vocês tenham sobre a solução. Pô, será que ela atende nesse conceito? Será que o meu dispositivo, né, da marca X, eu consigo agregá-lo aqui dentro? O primeiro ponto que eu coloco é, tudo que é syslog em si, você vai conseguir agregar. Se não for nativo, você vai ter ali a possibilidade de integrar da mesma forma, só vai ter que criar os relatórios. Basicamente isso. Edson, quer complementar, colocar algum ponto aí do seu lado, que talvez você ache interessante para a equipe? Vamos lá.
Vou colocar 2 pontos que talvez seja, inclusive, dúvida, naturalmente, né, de todo mundo. Primeiro é que, independente do tamanho da complexidade do nosso ambiente, a gente pode ter inteligência suficiente para conseguir responder, como eu disse lá, vou resgatar alguns tópicos que eu disse. Primeiro, a gente corre contra o tempo, e segundo, a gente tem que correr contra a capacidade do atacante. Então, esses 2 fatores são importantíssimos para a gente ter mais tecnologia e mais recursos. E aí, quando a gente começa a perceber que o natural da evolução tecnológica também é vir para o nosso lado, ou seja, cada vez mais recursos diferentes, cada vez mais nuvem, cada vez mais tecnologias interconectadas, né? A gente começa a ter uma capacidade de entender ou mapear comportamentos anômalos nesse tipo de contexto, de cenário, né? Um pouco maior, porque são talvez mais fabricantes, né? Mais players no nosso ambiente. É natural de acontecer justamente esse viés de cada vez equipes mais reduzidas de TI, mais soluções de terceiros para cobrir gaps de mão de obra que a gente tem dentro de casa. Então, vai ficando cada vez mais difícil entender especificamente como cada solução funciona, para saber se aquele comportamento é bom ou ruim. Então, isso nos ajuda demais. E aí, um ponto interessantíssimo quando a gente tem essa briga natural com o tempo, e essa briga natural de curva de aprendizado com os terceiros, as tecnologias, se eu tenho ali de forma centralizada e correlacionada, facilita muito a minha vida. E, em paralelo, se eu consigo, por exemplo, entender um contexto específico, ou no momento até de um ataque, né, mapear um contexto e já conseguir automatizar alguns tipos de alertas que vão me ajudar a acompanhar aquele incidente em tempo real, isso também é um fator determinante, inclusive para eu minimizar o impacto daquele ataque. Então, um comportamento muito natural. Depois que o ataque é consolidado, né, é que as movimentações laterais do atacante, elas são imprevisíveis, né? A gente não consegue entender bem, a gente está ainda naquele momento de entender o que houve, e aí isso é muito importante. Se eu tenho como já conseguir, principalmente, né, com os níveis de automação, até, às vezes, interromper o funcionamento de um serviço, ou de um sistema, né, ou de um recurso, eu prefiro, como a gente fala bastante aqui, né? Eu prefiro acordar desligado do que infectado. Então, às vezes, da urgência, né, e do contexto, é importante a gente conseguir mapear isso de forma automática, sim. Eu sou muito a favor desse viés tecnológico, né, de automação, principalmente por conta desse contexto, do nosso fator tempo e entendimento sobre o ataque. E outra coisa bastante interessante é que, quando eu consigo ter menos esforço para enfrentar um incidente cibernético, porque eu tenho tecnologia que me ajuda nisso, eu consigo pensar numa solução mais eficiente e, principalmente, eu consigo entender o que houve com mais solidez para que eu não passe por aquilo de novo num outro momento. Eu consigo ter o entendimento. A gente consegue parar para pensar sobre o incidente se eu tiver um apoio tecnológico nesse sentido. E assim, colocando nesse contexto que você falou, é algo interessante porque eu já peguei cenários diversos. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu já peguei cenários de clientes que a ferramenta ajudou a entender o problema. Ele sabia, na verdade, ele sabia o problema, mas não sabia como que acontecia. Ele tive cenários aqui de clientes que tiveram sequestro de dados, tiveram ali, né, resgate para ser pago, para devolução de dados. E aí, não, vamos, né, implantar a ferramenta. A gente implantou o Log 360, e ali a gente conseguiu entender o que estava acontecendo. Eles tinham cerca de 80 e alguma coisa firewalls, e todos estavam abertos para a internet diretamente. Primeira semana ali, já foi, estão atacando nessa porta específica, estão fazendo brute force até conseguir logar no seu dispositivo. Isso está rolando. E aí eles fizeram toda uma regra de bloquear esse acesso externo, liberaram para IPs específicos, e eles já conseguiram conter isso. Ou seja, ele teve o problema, ele soube que teve o problema, mas ele não identificou da onde partiu. E a ferramenta ajudou a identificar. Outros cenários, com a ferramenta ele poderia ter previsto isso, tido alertas em tempo real. A gente já pegou cenários aqui diversos, banco de dados. A gente não imagina, mas hoje a ferramenta ela traz toda a parte de DDL e DML. Então, se alguém dropar uma tabela, eu consigo ter alerta disso em tempo real. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, quem que vai fazer insert num banco de dados? Geralmente é seu usuário de aplicação, que é a aplicação que está jogando algo dentro do banco.
Ou seja, se tiver qualquer tipo de movimentação sem ser aquele usuário, é alerta. É algo, é uma anomalia. E hoje eu consigo fazer com que a ferramenta traga, né, tudo isso para a gente em tempo real. E já agrega bastante cenário. Às vezes também, Abel, se confunde um pouco, né, sobre até onde vai a observabilidade em relação à segurança. E, às vezes, em alguns exemplos, parece que a gente está fugindo um pouco do contexto, né? Por exemplo, se foi aplicada uma licença específica, e aí os usuários podem se perguntar, né? O que isso tem a ver com segurança cibernética? É muito importante a gente lembrar que quando a gente fala de uma ameaça modelada, existe uma variação muito complexa do ataque. Então, por exemplo, se eu entender que no escritório A a gente tem a possibilidade de entrar por um vetor específico e depois na minha estratégia de escalada para o meu objetivo como atacante, eu precisar de alocar uma licença especificamente, isso precisa entrar na nossa cadeia, né? Então é importante a gente perceber isso, né? Inclusive trazer isso para a nossa realidade com um pouco mais de força, que é o seguinte: independente do comportamento, se ele está diretamente ligado ao comportamento de um cybercrime ou não, é importante conseguir mapear todas as potenciais anomalias e todos os potenciais movimentos que são considerados importantes, porque tudo isso pode fazer parte de um incidente cibernético, certo? E aí isso é muito legal, porque isso vai convergir justamente num dos pontos que é um ponto forte, né, que é a correlação. Então, de repente, às vezes é uma informação que passa batida, né, numa análise, mas quando a gente correlaciona, entende que houve um acesso inicial que partiu de um login com sucesso do usuário X, mas na madrugada anterior ele errou a senha várias vezes, ou seja, essa cadeia de comprometimento ela fica muito mais tangível, né, quando a gente tem esse nível de observabilidade mais aprofundado. E aí depois, lá no final das contas, eu perceber que houve uma atribuição de licença, por exemplo, dentro da nossa suíte do Office 365, por exemplo, a gente entendeu que aquilo fez parte da cadeia. E aí, pessoal, quando a gente fala de um incidente cibernético, a gente tem que lidar com ele de forma preventiva. Caso não tenha sucesso, lidar com ele durante o seu processo de exploração, né, o seu processo de comprometimento, e depois a gente pode ser do pós, né? Porque o pós é bastante importante. Entender o que houve para não passar por isso de novo é extremamente importante. Quando eu tenho rastros detalhados disso, de ponta a ponta, fica muito mais fácil entender o que fazer para não acontecer de novo e, principalmente, como é que esse atacante ele mapeou esse tipo de brecha em cima da minha infraestrutura, justamente para que eu entenda quais são as minhas fragilidades naquele contexto, né? Isso é importante também a gente lembrar. É bacana. E aí você pega também um contexto de compliance, a ferramenta já tem muita coisa mapeada que fala para você, olha, isso aqui não está legal, essa porta aqui que você está dispondo, ela está aberta, ela foge do compliance, ou seja, a gente está trazendo uma vulnerabilidade, essa configuração específica no seu dispositivo de rede não está dentro do que deveria estar, né, em conformidade. E assim, são vários pontos que vão nos ajudar no dia a dia a trazer sempre o melhor cenário de segurança. A gente sabe que a segurança também está em constante evolução e não adianta você ir lá basear na segurança de hoje não é a mesma de amanhã, isso é fato. Hoje, a sua prevenção de hoje, amanhã ela tem que ser 10 vezes mais. E a ferramenta ela está sempre trazendo essas novidades, sempre trazendo, né, novas possibilidades. É importante frisar isso também, porque não só o Event Log, mas todas as soluções ali da Manage, elas estão com frequência de atualização baseada no mercado. Pô, a Microsoft acabou de identificar um CVE específico ali, já divulgou, pô, o fabricante já foi lá na ferramenta, já corrigiu, já lançou um update, justamente para que a própria ferramenta, né, se ela está trazendo informações sobre o seu parque, sobre segurança, ela também tem que se garantir no quesito de segurança. Isso é fato. E é interessante frisar que todas essas soluções eu consigo passar visibilidade para os meus técnicos também. Então, eu posso criar um nível de acesso específico para que, olha, meu técnico X vai visualizar isso, esse tipo de dado, esses dados dessa unidade. Eu consigo modular também esses acessos de uma forma bem gradativa. Igual. Bacana, vamos ouvir um pouquinho do pessoal. Vamos ouvir um pouquinho, a gente já está com algumas perguntas aqui, tá, Bel e Edson? Eu vou identificar aqui algumas para vocês.
Vamos lá. Todas as configurações para identificar problemas específicos, por exemplo, adição de novo usuário no grupo de domain admin, deve ser feito um a um ou já tem integrado criticidade dos eventos principais dessas ferramentas mais comuns? Vamos lá. Ambas as ferramentas que a gente mostrou, né, a gente focou mais no Event Log, mas ambas têm alertas pré-definidos. Então, por exemplo, uma falha de logon, vou dar exemplo, uma falha de logon geralmente não é um alarde, mas uma falha de logon 5 vezes lá que seja em menos de X minutos de um usuário que é domain admin, cara, é muito preocupante. E alertas como esse já tem muitos pré-definidos, com níveis de criticidades específicos. Grave, importante, enfim, moderado, tudo isso já tem diversos cenários prontos, mas deixo claro, você pode modular tudo da sua melhor forma. Esse que eu dei exemplo, olha, um domain admin, alguém foi adicionado ao grupo de domain admins. Para mim, isso é extremamente importante. Isso, por exemplo, a gente consegue, né, fazer de forma bem simples, e uma vez configurado, a gente tem esse alarme, esse alerta ali, sempre que a gente precisar. Perfeito. Outra pergunta. Ele consegue mostrar se alguém está tentando acesso de forma suspeita, por exemplo, várias tentativas de login falhas? Sim, é o que eu falei. Além de eu ter essas informações, falhas, sucesso, tudo, né? Vamos falar de logon, por exemplo. Eu tenho ali as minhas falhas de logon. Ele consegue, o próprio, por exemplo, a da Audit, ele tem a parte Analytics, onde ele consegue trazer uma visibilidade comportamental. Por quê? Às vezes, vamos dar um exemplo aqui, olha, o Paulo, todo dia o Paulo erra a senha dele 10 vezes para conseguir logar na máquina dele. Pô, esse contexto do Paulo talvez seja algo comum. Já do Edson, não. O Edson geralmente erra a senha uma vez ou outra. Se o Edson erra a senha 2 vezes, já foge do contexto. Então, sim, a gente tem toda essa disposição pronta e eu consigo ter essa visibilidade, seja uma falha de logon, seja ali uma anomalia que não deveria estar acontecendo. Ótimo. É possível personalizar relatórios para auditorias internas da empresa? Sim, é importante frisar que a gente tem diversos dashboards, né? É interessante ter essa visibilidade em tempo real. Alguns desses dashboards dá para a gente copiar um link deles para jogar, por exemplo, uma TV. Isso é interessante para caramba também, principalmente nessa análise em tempo real, você entender como é que está, né, todo o contexto, falha de logon, os logons em geral, os top 10 devices, enfim, os alertas que estão acontecendo, estão caindo numa TV ali. Isso é interessante porque a gente pode modular os relatórios. Olha, eu quero construir relatório XYZ. Eu posso esquedular esses relatórios. Então, toda segunda, lá na mesa do diretor, relatório XYZ tem que chegar lá 8 horas da manhã. Tranquilo? Consigo fazer tudo isso. Beleza? Perfeito. Uma perguntinha sobre licenciamento. Como funciona o licenciamento? É por usuário, por servidor, por evento? Então, a parte de licenciamento ela é modulável. Então, você não precisa ir lá e comprar, por exemplo, todos os módulos. Isso é fato. Você vai comprar de acordo com a sua necessidade. Então, você compra o Log 360 e dentro dele você vai licenciar o que você vai utilizar. Por exemplo, Windows Device. Quantos Windows Device você tem? Syslog Device. E Syslog enquadra dispositivo de rede, Linux, enfim, qualquer dispositivo Syslog. Só o Windows tem essa particularidade de ser separado, né? Aí você tem a parte, por exemplo, de, vamos lá, cada ferramenta tem seu licenciamento. Então, dentro do Event Log Analyzer, quantos syslogs? Quantos Windows Devices? Quantos, por exemplo, bancos de dados, que são aplicações, né? Quantas aplicações você vai ter? Então, você vai escalonar de acordo com a sua necessidade. Certo? E aí você coloca, por exemplo, a Deldit. A Deldit é baseada em Domain Controller, é baseada em File Audit, que é entre os file servers, workstations, que eu posso monitorar diretamente um workstation. Vou dar um exemplo aqui. Hoje eu consigo não só ter a auditoria,
de que o Edson deletou um usuário, como eu posso ter o vídeo do Edson deletando o usuário. Como? Monitorando a workstation em conjunto com o domain controller. Então, a máquina captura o momento daquela ação. Então, é por isso que a gente tem licenciamentos para cada tipo, certo? Então, o Event Log Analyzer, hoje eu tenho, primeiro, você tem estruturas cloud. Então, você vai ter número de contas cloud. Segundo, você vai ter syslog device, que são dispositivos de syslog em geral. Você tem as aplicações, que aí já entra um banco de dados, enfim. Você tem sites IS da própria Microsoft, então você consegue integrar diretamente. Você tem file servers, Linux e Windows, certo? E aí entram, por exemplo, a Deldit. A Deldit vai ser basicamente 5 itens. Primeiro deles, Domain Controller. Segundo, quero monitorar não só meu AD local, quero monitorar a estrutura da Azure, por exemplo, da Azure AD. Você tem número de tenants. Você tem também a parte de workstations, servidores e file servers. E aí eu deixo claro, tanto a Event Log Analyzer quanto a Deldit, eles têm a parte de File Audit. Vai mudar um pouquinho o conceito. Então, de acordo com o cenário do cliente, a gente vai recomendar sempre qual que é o melhor. Eu vou dar minha opinião técnica. Eu vou monitorar um Windows File Server. Eu pegaria pelo Adeldit, pela possibilidade de relatórios nativos que ele já concentra. Eu vou trabalhar com um File Server Linux. Eu já iria para o conceito Event Log Analyzer. Então, assim, a gente tem essa modulação. Então, quando geralmente o cliente procura, né, a gente tem todo esse contexto de perguntas. Olha, o que você quer monitorar? Quantos itens desse? Então, a gente traz esse contexto e vai modulando para ele dentro de cada ferramenta e reporta ali o que seria necessário para a situação dele. Ok? Ô, Abel, obrigada. Tenho mais duas perguntas aqui, tá? Se um correio interno tentar acessar dados, seria a ferramenta que você consegue alertar? Deu uma cortada aqui para a gente, Jornada. Repete, por favor. Se um laboratório interno tentar acessar dados que não deveria, a ferramenta envia. Vamos lá, deu uma cortada, mas deixa eu ver se eu entendi, você me confirma. Se algum usuário tentar acessar algo que não é para ele acessar, exemplo, um arquivo, né? Uma folha ali, um arquivo de cargos e salários do RH, por exemplo, né? Seria isso, basicamente. Isso Sim, a mesmo. gente consegue fazer. Eu acho que essa conexão deu uma baixada. Tira o compartilhamento do slide, eu acho que talvez fique melhor aí pra gente. Tá ouvindo agora direitinho? Agora sim. Deve ser a conexão. Mas isso mesmo que você falou, se a solução enviar quando acontece isso. Eu consigo hoje ter alerta nesse cenário em tempo real. Então, por exemplo, um usuário que não é do RH simplesmente abriu um arquivo do RH. Eu consigo ter isso em tempo real, criar alertas para isso. Olha, um usuário que não é do marketing acabou de deletar um arquivo. Eu consigo ter todo esse contexto de alerta em tempo real para trazer para a gente, né, essa informação, para a gente atuar, inclusive, né, sobre essa informação. Olha, perfeito. A última pergunta é quais os requisitos mínimos de infraestrutura para poder rodar o Log 360? Vamos lá. A Manage hoje ela oferta, primeiramente, vamos falar estrutural, né, pessoal? A Manage já entrega as ferramentas hoje, tanto versão on-premise, quanto cloud, né, que é a parte que ela te entrega como serviço, SaaS. E não são todas as ferramentas que têm a versão SaaS, porém, o Log 360 hoje já conta com estrutura SaaS. Então, eu não quero hoje hospedar nada. Você vai ter estrutura dele cloud. Não, Abel, eu opto por on-premise. Beleza, você tem ali um contexto de hardware para hospedar essa ferramenta. E esse contexto de hardware vai ser modular, de acordo com os módulos que você vai ter. Olha, eu vou ter hoje o Log 360 só com a Deldit. O hardware, sei lá, vai ter 4 núcleos, 8 de RAM, né? A gente vai passar tudo um contexto. Eu vou ter já o Deldit, o Log 360 EBA, o Event Log Analyzer, então o contexto muda.
Por quê? Porque você já está modulando, vai ter mais coleta de dados, vai ter mais processamento de dados. Então, isso vai ser modular de acordo com o que foi contratado. Certo? Mas é aquilo que eu falei. Hoje, o Log 360 em si, deixa bem claro, já existe uma certa diferença do Cloud para On-Premise, por quê? Porque não são todas as ferramentas do Log 360 que tem versão Cloud. Ainda está um pouco limitado, mas já tem um contexto muito grande lá. Então, hoje, para mim, não faz sentido hospedar a ferramenta. Deixo claro, a gente já tem algumas opções nesse sentido, né? De hospedagem pela própria fabricante, onde ela te entrega o serviço propriamente dito. Perfeito, Abel. Beleza? Então agradecer, né? Vamos agradecer primeiro vocês, os meninos que estiveram aqui, entregando todas essas informações. Agradecer a todos aqui pelo tempo que tiveram aqui com a gente, né? Dizer que nós estamos aqui à disposição para agendar uma POC ou uma demonstração personalizada no ambiente de vocês, tá? Então, muito obrigada, Abel, Edson, a todos que estão nos assistindo, e até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigadão aí. Até mais, obrigado.